Sou a Joyce, professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar sobre os pronomes pessoais, certo? Então, primeiro vamos pensar, o que é um pronome? Né? Pronome é uma palavra que ela pode ser usada tanto para substituir quanto para acompanhar um substantivo, que é o nome. Então, pronome, ela é feita pronome, para o nome, é relacionada ao nome, ao substantivo. Como assim ela pode acompanhar ou substituir? Um exemplo aqui, então. Olha, a moça era mesmo bonita. Em vez de dizer a moça novamente, eu troco, eu substituo para não repetir essa palavra. Eu troco por ela. Ela morava nos meus sonhos. Então, eu estou usando o pronome ela no lugar do substantivo moça. Olha aqui embaixo. Essa moça morava nos meus sonhos. Aqui, o essa, que também é um pronome, né, ele está acompanhando, está do lado do moça, está especificando que moça que é. Não é qualquer uma, é essa específico. Então, nesse caso também, eu tenho um pronome, mas note, aqui ele não está substituindo, e sim, ele está acompanhando, modificando o substantivo moça, certo? Vamos observar aqui essa tirinha. Ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Aí todo mundo, aí ela começa de novo. Ah, você não ficou claro? Eu! Aí todo mundo já fica, né? Os bichinhos já cansaram. Então ela está brincando aqui com os pronomes pessoais, explicando o que é o pronome pessoal, que é o assunto da aula. E o que seria esse pronome pessoal? Certo? Os pronomes pessoais, eles indicam uma pessoa do discurso. Pessoa do discurso? Sim. Toda vez que nós falamos, que nós temos um diálogo, a gente pode falar que tem ali um discurso. Então, quem que é o eu? O eu é sempre a Joyce. Então, se a professora Joyce fala eu, é Joyce. Se outra pessoa fala eu, é a Joyce também? Não. O eu é sempre o quê? A primeira pessoa, a pessoa que está falando. Nós temos 3 pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa, que é quem fala, é o meu emissor. Então, se eu, Joyce, estou falando, se eu falo eu, só pode ser a Joyce. Né? Quando uma outra pessoa fala, e ela diz eu é ela. É sempre a pessoa que está falando naquele momento. Então, num diálogo, eles trocam toda hora quem é o emissor e quem é o receptor. Ora um fala e o outro ouve, ora o outro fala e eu ouço. E é assim. Então, quem é a segunda pessoa? É quem está ouvindo, é o meu receptor, certo? É a pessoa com quem nós falamos, com quem se fala. E aí, a terceira pessoa, qual é? Então, se a primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, a terceira pessoa é de quem ou do que se fala. É o meu assunto, o meu referente, tá? Então, nos pronomes pessoais, nós temos aí uma subdivisão. Eu tenho os pronomes pessoais retos e oblíquos. E essas pessoas, elas se dividem em singular e plural. Como assim? Se eu é a pessoa que fala, eu sou eu sozinho, é o eu. Mas se eu estiver junto com mais uma pessoa, eu e essa pessoa, eu e o João vamos ao shopping. Ou seja, nós vamos ao shopping. O tu é a pessoa com quem eu estou falando, a quem eu estou me referindo. E, se for mais de uma pessoa, deixa de ser tu e se torna o vós. E aí, quem é o ele, ela? É de quem eu estou falando? Se eu falo de uma pessoa só, ele e ela, mas se eu falo de várias pessoas, dos alunos em geral, eu tenho eles, elas. Esses são os pronomes pessoais, então, do caso reto. São pronomes que eu uso geralmente para sujeito ou predicativo. Então, quando vocês estudaram lá no ano passado sobre sujeito, o que é o sujeito? Aquele de quem o verbo está falando. Então, eu só posso usar quando ele for sujeito da oração. É diferente do uso dos pronomes que são pessoais também, mas oblíquos. Eles já vão funcionar como um complemento verbal. E ele pode aparecer sem a preposição junto, do lado dele, ou com preposição. Se ele aparece sem a preposição, nós chamamos de átono. Quais são? O me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as e o se. Esses, então, são os pronomes pessoais do caso oblíquo.
átonos. Já os tônicos, que nós vamos precisar aí acompanhar, nota, por que esse é átono e esse é tônico? Vamos pensar, átono fraco, tônico forte. Nos, sem acento, nós, com acento, mais forte. Então, esses aqui, eles são mais fracos, eles sempre vão se relacionar ali com o verbo, e se ele for depois do verbo, lembra, vai ter sempre aquele tracinho, o hífen, tá? Já os tônicos, eles já se mantêm mais sozinhos. São o mim, o ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas, si. Lembrando que eles sempre vão aparecer com uma preposição. E aí, os pronomes pessoais retos, como eu já falei para vocês no slide anterior, eles servem de sujeito, geralmente é o sujeito. Pode ser também o predicativo. Vamos observar, ó, ele é estudante. Deixa eu perguntar para o verbo. Quem que é estudante? A minha resposta é, ele é o sujeito, certo? Agora, eu não sou ele. Aqui o ele, eu tenho um sou, que é um verbo de ligação, um verbo de estado, e o ele está funcionando como um predicativo, certo? Então, ele está falando sobre o sujeito, ele está falando sobre o eu. Então, aqui o eu é o sujeito e ele também é o predicativo. São dois pronomes pessoais retos. Agora, vamos observar os oblíquos? Como a gente já falou, eles funcionam como complemento verbal. Eles vão completar a ação do verbo. Eles vão estar lá dentro do predicado, certo? Vamos observar exemplos. Ó, falei com Clarice, encontrei-a na sala de aula. Ou seja, encontrei a Clarice. Esse a está substituindo a palavra Clarice. Para não falar Clarice, encontrei a Clarice na sala de aula de novo, eu falo encontrei a. Esse a tem o valor de ela. Só que eu não posso falar encontrei ela, porque ela só pode ser para sujeito. E aqui eu tenho complemento. Então é encontrei a, certo? Eu me protejo do sol forte com bloqueador solar. Eu protejo a mim mesmo. Protejo quem? A mim. Esse me significa a mim. Ele também é o complemento do verbo proteger. Né? Então, aqui, eu tenho os dois pronomes pessoais do caso oblíquo. Compreenderam? Pronome pessoal do caso reto, sujeito ou predicativo. Pronome pessoal do caso oblíquo, complemento verbal. Certo? Bom, no dia a dia, o que acontece? Nós usamos muito esse tipo de construção que é errada, é inadequada. Até que no ambiente de informalidade ainda passa, mas eu não posso escrever isso. Eu tenho que saber que não está respeitando as regras gramaticais. Eu amo tanto ela. Não dá, tá errado. Outro caso. É para mim fazer a tarefa. Até dói o ouvido. Mim não faz nada. Mim não estuda, mim não trabalha, mim não aprende. Tá? Então, não é mim que faz. E aí, como que seria, então, de acordo com a norma padrão, qual que seria o correto? O correto aqui é eu a amo tanto. Então, eu troco o pronome pessoal do caso reto pelo pronome pessoal do caso oblíquo. E aí sim fica correto, certo? Então, é para mim fazer? Também não, porque o mim aqui está como sujeito do fazer. Então, eu não posso. Então, é para eu fazer e não para mim fazer. Eu posso até falar, esse livro é para mim. Aí é complemento, ok. Agora, se essa tarefa é para mim fazer, não. Mim não faz nada. Mim não come, mim não estuda, mim não brinca, mim não faz nada. Sou eu que faço, certo? Bom, e qual que é a diferença entre o tu e o você? A professora falou que o meu interlocutor, a pessoa com quem eu falo, eu chamo, é o tu. Mas e o você? Onde que entra nessa história? Bom, o tu, na língua, no dia a dia, ele acaba sendo somente algumas regiões do país que ele é usado. Ele está caindo em desuso. E mesmo quem fala tu, né, acaba não conjugando o verbo como tu. Eles trocam o tu pelo você e o vós pelo vocês. Por isso que quando nós vamos conjugar verbo, soa tão estranho o tu e o vós, porque ninguém usa. Mesmo quando fala tu, ele está conjugando. Ninguém fala tu falas. As regiões que dizem o tu, fala tu fala. Ninguém fala tu falaste, não, tu falou. Então eles conjugam como se fosse terceira pessoa. Essa segunda pessoa está caindo em desuso, certo? E o você, além disso, ele caracteriza aí uma maior familiaridade, uma proximidade maior como interlocutor. Bom, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque o você ele é de terceira pessoa e o tu é de segunda.
Então, eu não posso colocar o verbo num e o pronome no outro, um na segunda pessoa, outro na terceira, porque isso fica inadequado. Foi o que aconteceu aqui com essa propaganda. Ó, não me deixa encostar nos teus talheres, estou cheia de bactérias. Não me deixa, é tu, é você, aliás, não me deixa, enquanto teus é o tu. E aí eu tenho a terceira pessoa e a segunda pessoa juntos. Não. Então, ou eu coloco tudo na segunda, ou eu coloco tudo na terceira. Então, não me deixe, e aí aqui é teus, ou não me deixa nos seus, tá? Então, eu tenho aí esse erro que não pode acontecer. E eu ainda tenho os pronomes de tratamento. Eu falei para vocês que no dia a dia, a gente, próximo é você, embora o brasileiro não tenha muita formalidade, trata você por todo mundo, mas eu tenho, então, o uso do você, que é para situações próximas, né? Pessoas muito próximas. Como que eu trato no nosso dia a dia uma pessoa com maior respeito? Como que eu vou fazer esse tratamento? Eu chamo de senhor, senhora, de dona, Dona Maria, seu João, que seria o senhor João de uma forma informal. Mas, e quando eu tenho situações aí mais formais? Eu tenho que usar pronomes específicos para me referir a algumas pessoas. Então, como que eu faço? Quando eu tenho um tratamento mais cerimonioso ou oficial, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu vou usar algumas expressões, alguns pronomes que são bem marcantes, que nós não usamos tanto no nosso dia a dia. Então, se eu vou falar, por exemplo, com uma autoridade, uma autoridade governamental, por exemplo, eu falo Vossa Excelência. Se eu vou falar com o reitor numa faculdade, quando vocês entrarem na faculdade, se quiser falar com o reitor, você não pode chamar de você tem que chamar de Vossa Magnificência. Se, por acaso, vocês vão falar com príncipes ou duques, Vossa Alteza. Vossa Majestade, o que significa? É quando você vai se referir, então, justamente a reis, imperadores. Né? Vossa Reverendíssima, eu uso quando? Para sacerdotes. E aí, Vossa Eminência, esse é mais usado. Quando eu vou falar, às vezes, com cardeais, Vossa Eminência, mas a gente ouve mais também para altas autoridades, Vossa Excelência, são mais comuns. E Vossa Santidade, eu uso quando a gente vai falar com o Papa. Claro que você não vai, às vezes, à tarde, chega lá e dá uma ligadinha para o Papa. Né, Vossa Santidade, gostaria de vir aqui tomar uma xícara de café comigo hoje à tarde. Né? A gente quase não usa, porque não tem essa relação direta. Mas você tem que saber que toda vez que disser Vossa Santidade é usado para Papa. Então, são formas de tratar mais formais. Quando você vai, às vezes, fazer um ofício, uma carta, precisar se dirigir, principalmente os que são mais usados, Vossa Excelência, Vossa Eminência, são os que são usados para mostrar assim, que tem um certo distanciamento, que é formal, que é sério, e aí você tem que usar esses pronomes adequados. Então, foi isso o que nós vimos hoje. Nós estudamos sobre os pronomes pessoais. A gente viu que eles se referem às pessoas do discurso. Nós vimos que existem os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? E que o pronome pessoal do caso reto é para sujeito, do caso oblíquo é para complemento verbal. Vimos também que existem pronomes de tratamento, que são mais usados no nosso dia a dia, enquanto outros que nós temos que conhecer para que em momentos mais formais saibamos utilizar corretamente. Espero que vocês tenham compreendido e nós nos vemos numa próxima aula. Até mais!